Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez, na terceira epístola de João. Hoje nos versículos de 6 a 10. Mas nós vamos começar a ler a partir da parte B. A partir da parte B do versículo 6, até o versículo de número 10. Todos acharam? Vamos ler? Diz assim: aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Senhor Deus, nós te louvamos. Estamos diante da tua santa palavra, Senhor, e reconhecemos que precisamos do teu auxílio, da tua luz, da iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos, Senhor, as coisas espirituais. Não existe capacidade intelectual humana que seja suficiente, Senhor, para entender o que tua santa palavra diz. Mas nós sabemos, Senhor, que com a tua graça, com a tua misericórdia infinita, através da atuação do teu Espírito, aí sim nós podemos, Senhor, receber a luz, entendermos a tua palavra. Então fala conosco. A tua igreja está ansiosa e aguarda por ouvir a tua palavra no dia do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós não costumamos dar títulos às nossas mensagens, mas nesse texto que nós lemos aqui, existe uma ideia tão preponderante, tão latente no texto, que seria importante nós definirmos ela logo no início, para que ela possa servir como uma espécie de chave de interpretação para aquilo que João está escrevendo a Gaio. E essa ideia está depois desse portanto do versículo 8, quando João diz assim: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, essa aqui é a mensagem de João para Gaio. Como ser um cooperador da verdade. Vamos lembrar o que estava acontecendo aqui? A igreja tinha enviado missionários, homens para pregar a palavra de Deus aos gentios. Esse era o método de evangelização nos primeiros séculos. E esses homens dependiam da hospitalidade dos crentes para que a palavra pudesse ser pregada, continuasse a ser pregada. Nós estudamos aqui na segunda epístola de João as condições das hospedarias nos primeiros séculos. Hoje você está com seu smartphone aí na mão, você desbloqueia ele, com poucos cliques, se você tiver um din-din na conta, você faz uma reserva num hotel em qualquer lugar do mundo, né? Talvez você consiga, inclusive, fazer um combo já com a passagem aérea para se hospedar em determinado lugar. Nós sabemos, por óbvio, que nos primeiros séculos não era assim. Qual era a condição, ou quais eram as condições das hospedarias, da rede hoteleira da época nos primeiros séculos? Primeiro, por serem poucas, elas eram muito caras. A igreja não tinha como arcar com a hospedagem dos seus missionários. Elas eram também insalubres. As condições de higiene não eram boas. Então você imagina se os missionários fossem obrigados a ficar naqueles lugares com pouca higiene, como eles já desgastados do campo missionário ainda seriam afetados nessa área. E por fim, nós temos que lembrar da imoralidade. Perceba, quem se hospedava nesses lugares? Eram assassinos, eram ladrões. O ambiente não era bom. Muitos beberrões, muita gente bebendo até
altas horas. Você já deve ter visto naqueles filmes ou naquelas séries de época, né? Aquelas séries medievais. Então, assim, naquelas tabernas, por exemplo, os homens bebendo muito, muita imoralidade sexual. Então, era a isso que aqueles missionários estavam expostos. E por que essa ideia e lembrar desse contexto é importante? Porque João aqui, na sua terceira epístola, ele não vai apresentar para Gaio um manual de etiqueta para os anfitriões crentes. João aqui não está mostrando um guia de comportamento para facilitar a convivência social dos crentes. Não é isso. Não se trata só de cortesia, de gentileza. O que João está dizendo é que não é o simples ato de fornecer uma cama para dormir ou uma refeição para eles comerem. Praticar hospitalidade naquele contexto significava cooperar com a verdade. Essa é a mensagem central. Como ser um cooperador da verdade. Vocês, é o que João está dizendo, vocês crentes, você Gaio, você tem a responsabilidade de cooperar com a verdade. Você não está sendo apenas gentil com os outros crentes. Isso aqui não é um guia de comportamento para você praticar a etiqueta. Você está cooperando com a verdade. O termo que nós traduzimos aqui por cooperadores é sinergoi. É o mesmo termo que Paulo, por exemplo, utiliza para se referir a Timóteo. Quem foi Timóteo? Um evangelista, um pastor. Paulo se refere a Timóteo chamando-o pelo mesmo termo que João chama a Gaio, um cooperador. É o mesmo termo que Paulo se utiliza para se referir a Áquila e Priscila. Então, o que significa cooperadores? Sinergoi. Significa trabalhadores conjuntos, parceiros de trabalho, pessoas que trabalham conjuntamente. Vamos ver no texto, então, como nós, como Gaio e nós, podemos nos transformar em cooperadores da verdade. Parte B do versículo 6. Aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Conduzir aqui é traduzido na Ara, e é de mais fácil compreensão, por encaminhar. E o que significava encaminhar? Era assistir alguém que iria viajar. Você vai abastecer ela de recursos, abastecer essa pessoa de recursos, de dinheiro, de roupa. Você vai ver o que ela precisa para poder viajar em paz e você vai fornecer a ela, você vai encaminhar. Esse é o uso do termo no Novo Testamento. Você vai encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios 16, 10. Paulo está pedindo para a igreja de Corinto encaminhar Timóteo na sua viagem de regresso. Atos 15, 2 e 3. Paulo e Barnabé foram encaminhados pela igreja para o primeiro concílio em Jerusalém e diversas outras citações. E João vai acrescentar, olha só, Gaio, você deve encaminhar esses homens, mas você não pode encaminhá-los de qualquer maneira. Você deve assisti-los, você deve preparar e abastecer tudo o que eles precisam para viajar, mas não pode ser feito de qualquer maneira. Ele continua dizendo, você deve conduzi-los de modo digno de Deus. Então você deve abastecer esses homens. Abastecer como? De um modo digno de Deus. Holtzman, comentando esse versículo, ele diz assim, já que esses homens são representantes de Deus, trate-os como se estivesse tratando a Deus. Trate esses homens, esses missionários, como se você estivesse tratando o próprio Deus. Então você percebe aqui que o pedido é mais amplo. Não é só para satisfazer as necessidades materiais e físicas que aqueles homens teriam para viajar. A ordem de João a Gaio, ela incluía também orar por aqueles homens. Incluía também encorajá-los. Encorajá-los a quê, Henrique? Diante de todas as dificuldades, diante de todas as privações que eles passariam durante esse caminho, durante a sua viagem e durante o ministério de modo geral. João está dizendo, Gaio, você tem que se envolver com essa obra missionária. Isso não é responsabilidade apenas desses homens. Isso é responsabilidade sua e de todo crente. Existe um caminho, Gaio. Um caminho
para o evangelho ser pregado, um caminho que vai ser trilhado por esses homens que dedicam as suas vidas integralmente à pregação do evangelho. E você deve se comprometer com eles, você deve ajudá-los no caminho. Seja, Gaio, um facilitador. Veja o que eles estão precisando. Se for de comida, abasteça-os. Quais são os recursos que eles precisam para esse caminho missionário, para pregar o evangelho? Você deve ver o que eles precisam e você deve ser um participante dessa obra, Gaio. Perceba como isso é diferente de como algumas igrejas e algumas pessoas encaram o evangelho nos nossos dias. Pessoas que consomem o evangelho e a igreja como se fossem um produto, um evento social de final de semana, sem nenhum comprometimento com o corpo de Cristo, sem nenhum comprometimento com a pregação do evangelho. E quando essas pessoas contribuem com alguma coisa, elas fazem pela motivação errada. Ou elas fazem porque elas estão esperando receber alguma coisa em troca, não é? Deus não fica devendo nada a ninguém, afinal. Então eu dou X para receber Y. Ou elas contribuem por obrigação, porque elas acham que vão ser amaldiçoadas. O gafanhoto, devorador, migrador, cortador. Então, ainda que essas pessoas contribuam, muitas vezes elas contribuem consumindo o evangelho e não sendo participantes dessa obra. O que João está dizendo é o seguinte: todos são responsáveis pela pregação do evangelho no mundo. Você faz parte disso. É sua responsabilidade, não somente desses pregadores. Responsabilidade com o que, Henrique? Com a pregação do evangelho? Com a expansão do evangelho? Sim. Todos nós que verdadeiramente recebemos um novo coração e fomos salvos por Cristo, nós temos que nos comprometer, estar envolvidos, participarmos da pregação do evangelho. Eu sei que por diversos fatores, nem todos podem dedicar integralmente as suas vidas à pregação da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, segundo a sua multiforme graça, separou alguns homens para pregarem o evangelho. A gente conversa no grupo dos homens, por exemplo, às vezes, aí um irmão lá levanta a mão e diz assim: olha, eu posso ajudar aí com o que os irmãos precisarem. Esses dias o irmão falou assim: mas para pregar, eu não tenho esse dom, acho que eu não recebi, eu não sei fazer isso, talvez nem no futuro, isso não é para mim. Tudo bem, você não pode fazer, você não pode ser a boca do corpo, tudo bem, mas o que você pode fazer? Você pode orar por missões, você pode orar pela expansão do evangelho, você sabe colocar o seu joelho no chão e orar, você sabe encorajar, você pode abraçar, ver do que os irmãos estão precisando, dar uma ofertinha de vez em quando, aqui na frente. Você pode ofertar para missões. Nós temos aqui algumas campanhas das quais nós participamos. Você não pode, talvez, fazer tudo, mas você pode fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer alguma coisa. E a pergunta é: você está fazendo o melhor do que você pode? É o seu melhor hoje? Se você olhar para si, você tem feito o melhor? Dentro das suas condições, dentro daquilo que você tem nas mãos, é o seu melhor? Tudo nós não podemos, ninguém pode fazer, mas nós podemos fazer alguma coisa. E todos os crentes devem ter esse compromisso. Esse não é um fardo para ser carregado somente pelos pastores, pelos pregadores, pelos missionários. Essa é uma responsabilidade da igreja. Se Cristo te salvou, é sua responsabilidade assumir, se comprometer com a expansão e a pregação do evangelho. Esse fardo não está apenas sobre um homem. E o versículo 6 vai terminar assim, ó: se você fizer assim, bem farás. Se você se comprometer, Gaio, se você se comprometer, se você encaminhar esses homens, se você assisti-los na sua viagem missionária, você vai fazer bem. Mas se você não cooperar, que é o tema central do texto, você vai fazer mal. E no versículo 7, João vai nos dar a explicação pela qual nós devemos encaminhar esses homens de modo digno de Deus. O versículo 7 diz: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então aqui João
dá dois motivos pelos quais esses homens devem ser encaminhados de modo digno de Deus. O primeiro é porque eles saíram pelo seu nome. Nome aqui, os irmãos sabem, que é uma designação judaica para se referir a Deus, não é? Com receio de quebrar o mandamento, de falar o nome sagrado Yahvé, eles se referiam a Deus com algumas designações e o nome é uma delas. E os primeiros cristãos, que eram judeus também, eles passaram a usar esse termo, o nome, essa designação, para se referir ao Cristo exaltado, ao Cristo ressuscitado, para demonstrar aos outros, não é, que Cristo é Deus, a divindade de Cristo. O uso cristianizado, inclusive, do termo aqui em 3 João, sugere que Gaio fosse judeu, porque ele compreenderia o termo. Mas o fato é que a primeira razão para cooperar com esses homens é a natureza do serviço. É a natureza da causa. Eles saíram pelo seu nome. Um verdadeiro pregador, uma verdadeira igreja, um verdadeiro pastor, um verdadeiro missionário, ele não carrega a própria pauta. Ele não sai em nome próprio. Ele não defende uma agenda política, social. Um verdadeiro pastor sai em nome de Cristo, em nome de Deus. Por isso João está dizendo, você deve cooperar com eles por causa da natureza da causa. Eles não falam em nome próprio, eles falam em nome de Deus. Você deve cooperar com a verdade. A verdade aqui é aletheia. O que é a aletheia? Literalmente falando, é uma junção de duas palavrinhas no grego. O prefixo a, que é o prefixo de negação, e lete, a raiz da palavra, que é esquecimento ou ocultação. Então, literalmente, verdade é não ocultação, revelação. Então, você deve ser um cooperador da revelação, da aletheia, da verdade. Nós devemos trabalhar juntos em favor da revelação de Deus, que é Cristo. Cristo é a revelação final de Deus. Você deve estar comprometido para que esse nome, o nome de Cristo, seja pregado. E a segunda razão, João vai dizer, no versículo 7 ainda, que eles saíram nada tomando dos gentios. Então perceba aqui, eles saíram em nome de Deus, por causa do nome, e eles não aceitavam a ajuda financeira dos gentios. Eles não eram mercenários movidos a dinheiro. Igualzinho hoje, né? Que a gente vê. Eles não eram movidos a dinheiro. Eles não aceitavam receber ajuda daqueles homens nos quais eles iam pregar. Por que isso? Porque o argumento deles iria ser enfraquecido. Eles seriam acusados de pregar por dinheiro. Então, em favor do argumento, em favor da mensagem, eles preferiam sofrer privações e não receber nada dos gentios. Eu não sei se você sabe, mas algumas igrejas, inclusive, não aceitam ofertas de descrentes. Sabia disso? Há igrejas que não aceitam. Elas convidam os membros a ofertar, elas convidam os visitantes crentes a ofertar, e elas convidam os descrentes a não ofertar. Não traga o seu dinheiro. Converta-se ao Senhor primeiro. Nós não queremos o seu dinheiro. Nosso argumento vai ser enfraquecido. Nós não pregamos por causa do seu dinheiro, nós pregamos por causa do nome. Então nós rejeitamos a sua oferta, nós rejeitamos a sua colaboração, porque com certeza, se você não é convertido, você está colaborando pela motivação errada. Você não é responsável por contribuir e por sustentar a obra missionária e a pregação da palavra. Se você não é crente, essa obrigação não é sua. Há aqueles que Deus levantará para sustentar a sua obra. Volte, arrependido dos seus pecados, crendo que Jesus é o único Salvador, e aí a sua oferta é bem-vinda. Então, com essa afirmação aqui, João também está nos dizendo o seguinte, olha, pensa comigo, se eles saíram para pregar aos gentios, e se eles não recebem nada dos gentios, como é que está o bolso deles aí? Não tem nada. Eles saíram para o meio dos gentios a pregar. E eles não recebem nada dos gentios, eles não têm recursos. Eles estão em dificuldades. Veja, João aqui
vai fazer um contraste no versículo 8. Ele vai começar assim, ó. Portanto, para todo pregador, essas palavras são muito importantes. O portanto, o mais, o em. Não é? Portanto, João aqui vai fazer um contraste. Aos tais devemos receber. Uma vez que eles saíram por causa do nome, uma vez que eles não pregam por dinheiro, não são mercenários, uma vez que eles não recebem nada dos gentios, por causa disso, devido a isso, portanto, aos tais nós devemos receber. É um contraste entre os incrédulos que não têm obrigações com a pregação e a expansão do evangelho, com os crentes. Esses sim, esses devem ter um compromisso com a pregação do evangelho. Olha o termo que João usa aqui. Aos tais devemos. João não está dando um conselho aqui. Não é assim, olha, se você quiser se comprometer com a pregação da palavra, fica à vontade, meu irmão. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Não é isso que João está dizendo. Aos tais nós devemos receber. No grego aqui é um jogo de palavras, mas até no português dá para perceber de forma mais sutil. Ele está dizendo o seguinte, olha, os missionários não recebem nada dos pagãos, porque são os crentes que receberam a responsabilidade de sustentá-los. Eles não recebem nada deles, porque a responsabilidade é dos crentes. E você pode se perguntar, esse é o ponto-chave da mensagem. Por que nós recebemos essa incumbência? Por que a incumbência é dos crentes em sustentar a obra missionária, a pregação da palavra de Deus, tanto na comunidade local, na igreja local, quanto no mundo? Por que essa incumbência é dos crentes? E aí Paulo, ou João, vai esclarecer na parte 2 do versículo 8. Ele vai dizer, para que os crentes possam trabalhar em conjunto pela verdade. Cooperar não é trabalhar em conjunto? Não é ser parceiro de trabalho? Então, é o que ele está dizendo no versículo 8. Essa incumbência dos crentes, para que os crentes trabalhem juntos e sejam parceiros de trabalho na cooperação ou na pregação da verdade. Por que isso é central? Porque Deus não fez um pacto com um único homem para a pregação do evangelho. Essa é uma compreensão equivocada na nova aliança. Ok? Deus, na visão pactual, o anúncio do evangelho é uma responsabilidade da igreja, como comunidade da nova aliança. Esse não é um fardo, nem existe um pacto individual de Deus com um homem. Mas aquele fulano lá, Deus deve ter um pacto com ele. Que é um baita pastor. Ele prega lá há muito tempo. Mas o pacto de Deus não é com aquele homem exclusivamente. O pacto de Deus, a aliança de Deus é com a comunidade da aliança. É o Deus do pacto com a comunidade do pacto. E essa comunidade está empenhada a expandir e a pregar o evangelho. E como nós entendemos isso na nova aliança? Isso é sustentado por 2 pilares doutrinários. O primeiro é o sacerdócio universal de todo crente. Você vai encontrar Pedro falando na sua primeira epístola, no capítulo 2, dizendo o seguinte: vocês são sacerdócio real. A fim de quê? Pedro diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas para o reino da luz. Então vocês são sacerdócio, todos os crentes são sacerdotes, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. E o segundo pilar doutrinário é a natureza da igreja como um corpo. Efésios 4,16, por exemplo, diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Percebe aqui? Cristo deu dons à igreja, como nós falávamos na EBD, e, segundo a sua multiforme graça, o corpo tem partes que, de fato, como dons que Deus deu à igreja, tem certas partes que talvez nós podemos chamar de boca da igreja, não é? Aqueles que falam, aqueles que pregam, aqueles que são missionários, vão para o campo missionário. Mas essa não é uma responsabilidade apenas desses homens, porque todos são sacerdotes diante de Deus. Essa responsabilidade é de todos. E o crescimento, é interessante Paulo falando isso aqui no capítulo 4, o crescimento se dá pelo auxílio de todas as juntas, não é pela pregação de um homem.
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, não de uma única parte. É assim que se faz o aumento do corpo. Nós podemos perceber isso, por exemplo, quando Jesus nos mostra que a responsabilidade é de todos, mas a recompensa também é igual a todos. Por exemplo, Mateus no capítulo 10, versículo de número 40 ao 42. Jesus disse assim: quem recebe um profeta, ou melhor, quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o quê? Um galardão de profeta. Olha, eu recebi um profeta. Eu assisti um profeta no seu caminho. Qual é o meu galardão? É de profeta. A responsabilidade é de todos e a recompensa é igual a todos que participam dessa obra. Jesus continua: e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Percebe? Todos temos responsabilidades e a recompensa é igual para todos. Esse aqui, irmãos, é colocar em prática a segunda petição da oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Já percebeu que muitas vezes nós oramos de uma maneira e vivemos de outra? Às vezes a gente ora assim, a gente acorda e ora assim: santificado seja o teu nome. E aí você vive o dia inteiro como se o nome de Deus não tivesse nada de santo. Você santificou na oração de manhã, mas você esqueceu daquilo e você viveu uma vida o dia inteiro como se o nome de Deus não tivesse nada de santo. Às vezes nós oramos: venha o teu reino. Mas o quão comprometido nós estamos em cooperar com a verdade para que o reino de Deus venha. O quanto nós estamos comprometidos, nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós chegamos aqui, então, nos versículos 9 e 10 de 3 João. Que diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. É interessante que, diferente de 2 João aqui, João não está fazendo uma repreensão por causa de heresias. Percebe comigo? João escreveu a segunda epístola porque havia heresias, homens que estavam pregando um falso ensino. Eles pregavam que Jesus não veio em carne. Então João está repreendendo a igreja, ou alertando a igreja na segunda epístola, por causa das heresias, um erro doutrinário. Mas aqui, João não está acusando Diótrefes de ter ou de cometer um erro doutrinário. O problema aqui é um erro de comportamento. Percebe que é possível pregar a verdade, acertar doutrinariamente de modo inadequado? Diótrefes está sendo repreendido, está sendo reprovado pela inadequação do seu comportamento, não por aquilo que ele fala. Talvez ele falasse a verdade, nós não temos essa informação, mas é possível que ele não estivesse pregando nenhuma heresia. E uma segunda informação é que João está denunciando o comportamento de Diótrefes, mas João não está falando com Diótrefes. João está falando com quem? Com Gaio. João está denunciando esse comportamento inadequado, esse orgulho, esse desejo de proeminência a Gaio. Muitos dizem que Paulo, na última epístola que escreveu, que foi 2 Timóteo, não é? São as últimas palavras que nós temos registradas do apóstolo Paulo. Se ele escreveu mais alguma coisa, nós não temos registro disso. Na sua última epístola, no último capítulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, fica bem claro essa ideia de que Paulo está escrevendo a Timóteo com medo de que ele se tornasse um Demas. Você vê que ele está alertando Timóteo o tempo todo. Timóteo, lembra da fé que você recebeu da tua avó e da tua mãe. Timóteo, cuidado com esses homens, não os imite, cuidado com Alexandre.
E ele chega lá no final do capítulo 4, no versículo 10, dizendo assim, ó, porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, amando essa vida, Demas nos abandonou e foi para Tessalônica. Nós conseguimos ver aqui, então, que João está apresentando para Gaio 2 modelos de cooperação, digamos assim. Primeiro, João apresenta para Gaio o cooperador. Olha, nós devemos cooperar com a verdade. Gaio é um cooperador. Gaio, você está indo bem, continua assim. Se você fizer isso, bem farás. Ele está querendo estimular Gaio. E agora, nos versículos 9 e 10, ele denuncia Diótrefes para mostrar um outro modelo, que é o opositor. É o atrapalhador. Tem gente que não ajuda e ainda atrapalha. É Diótrefes. Ó, esse camarada aqui atrapalha. E aí nós podemos chegar à mesma conclusão de que alguns comentaristas chegaram com relação a Paulo e Timóteo. Se Paulo escreveu a Timóteo com medo dele se tornar um Demas, talvez João tenha escrito a Gaio com medo dele se tornar um Diótrefes. Olha, esse modelo aqui de Diótrefes está errado. Esse modelo é inadequado. Nós devemos ser cooperadores da verdade. Muita gente diz assim, quando eu me converti, eu era muito ativo na igreja. Eu ficava todo dia na igreja, eu trabalhava muito. Eu ia visitar pessoas doentes, visitava os irmãos, pregava no hospital, pregava no presídio. Eu ficava na igreja de domingo a domingo, eu dava ofertas melhores. E aí ela conta que quando ela se converteu, ela fez muitas coisas, ela era muito ativa, ela cooperava muito. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Isso é bom. Que Deus te retribua por todas as suas boas obras. Mas e hoje? E hoje? O quanto você coopera hoje? Porque Demas foi contado entre aqueles que cooperaram com Paulo. Se você procurar lá em Colossenses 4, no versículo 14, Paulo coloca o nome de Demas na sua comitiva. Olha, Demas está aqui, Demas está trabalhando comigo. Ele é um cooperador. Mas Demas foi inconstante. Ele foi inconsistente e por isso ele se tornou reprovável. Então, crente que vive de passado, eu já cooperei demais. Você vai parar de cooperar no céu, irmão, no céu, né? Deixa para descansar no céu. Então tem muito crente que é inconstante. Eu trabalhei muito, mas e hoje? E perceba que nesse mesmo texto de Timóteo, de 2 Timóteo no capítulo 4, Paulo também diz assim, ó, quando você vier, Timóteo, me traz junto o Marcos. Me traz o João Marcos junto. Quem é o João Marcos? Aquele que tinha abandonado a primeira viagem missionária de Paulo. Então perceba que o contrário também pode acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Se você hoje talvez olhe para si e fale assim, poxa, hoje eu estou deixando a desejar, eu poderia cooperar mais. Tudo bem, Paulo falou, olha, me traz o João Marcos, porque antes ele era inútil. Antes ele não cooperou, mas agora ele me é útil, agora ele pode cooperar. Então todos nós, irmãos, podemos ainda cooperar. Você pode começar hoje. É o que João está dizendo para Gaio. Gaio, tem um caminho para a pregação do evangelho, coopera comigo. Ele está quase pedindo por favor. Paulo não está quase não. Paulo está pedindo por favor para Timóteo, né, na segunda epístola. Vem ter comigo quanto antes do inverno, vem depressa. Paulo está pedindo, né? Traz a capa, traz os livros, traz a Bíblia. Mas João não, João está quase pedindo por favor. Gaio, coopera comigo. E aí eu te pergunto, nesses 2 modelos que João apresenta, o cooperador Gaio e o opositor Diótrefes, em qual modelo você se encaixaria hoje? Como você se encaixa? Você é um facilitador? Ou você é um atrapalhador? Ou você está apático? Porque a apatia também trabalha. A apatia contamina os outros crentes. A apatia do crente confunde o outro crente. Porque o outro crente olha para aquela apatia e diz assim, olha, ser crente é isso aqui, né? Essa água de salsicha. Ser crente é isso? Então você confunde os outros crentes pela sua apatia. Todos nós somos convidados e devemos cooperar com a verdade. E eu termino, irmãos, dizendo, nós não poderíamos escapar disso. Há dentro de nós, de todos nós, um pouquinho de Diótrefes. Sempre há. Diótrefes pode estar até mortinho aí dentro do seu coração, mortificado. Mas sempre há um pouco de Diótrefes em todos nós.
um desejo por proeminência em algum sentido. Talvez você diga não, vai dizer, essa ideia não... Mas há. Tudo que nos atrapalha em contribuir, em cooperar com a verdade, é tudo que há dentro de nós, nunca o que há fora. Tem gente que diz assim, olha, eu ajudava mais, eu vou te contar, Henrique, minha vida financeira era melhor, você não sabe. Ou a minha saúde era melhor. Ou as condições externas da minha vida, meu casamento ia melhor. Só que isso não se encaixa nem no texto de 3 João, porque no versículo 2 de 3 João, você vai se lembrar, João fala assim para Gaio, ó, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Por que João estava desejando saúde e prosperidade para Gaio? Gaio provavelmente estava doente, irmãos. Gaio provavelmente estava mal. Ninguém fala assim, melhoras, se você não está mal, pô. Se você está bem, eu vou te falar melhoras. João está falando, olha, eu estou te desejando melhoras. Eu quero que você vá bem. Talvez Gaio tivesse com as duas coisas, ruim de dinheiro e doente. E mesmo com as condições externas inadequadas, João fala para Gaio, coopera com a verdade. O que nos impede de cooperar na pregação do Evangelho não é nada que está fora de nós, não é nada externo. O que nos impede é o diótrefes, que há dentro de todos nós. E só há uma solução, irmãos. Uma única solução, que é a cruz de Cristo. Na cruz, quando nós vamos até a cruz, o que nós vemos é o Filho de Deus, esse sim, que tinha toda a proeminência, tinha todos os direitos. Ele, abrindo mão das suas prerrogativas, entrega a sua vida por amor de nós. Ele se esvazia, ele abre mão dos seus direitos e morre por nós. Quando nós vamos até a cruz, nós encontramos não apenas um modelo a ser seguido, muito além. Nós encontramos alguém que pagou o preço por esse orgulho e esse desejo de proeminência que há em nós. Então, o que nós temos que fazer? Ir à cruz, olhar para Cristo, saber que Ele já pagou os pecados por toda a nossa inadequação, pela nossa apatia, pela nossa falta de cooperação. Cristo já pagou por esses pecados. E mais, Ele também quer nos conduzir, Ele quer ser um exemplo para que nós possamos abrir mão de todo orgulho, de toda proeminência e cooperarmos com a verdade. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Nós sabemos que a tua palavra, o teu evangelho é a verdade última, é a aletheia. É a verdade real de todas as coisas. Os homens vivem por aquilo que eles veem com os seus olhos humanos, mas nós pela fé vivemos, Senhor. Nós vivemos pela fé e nós queremos, ó Deus, cooperar através da tua graça infinita, da tua misericórdia e do auxílio do teu Santo Espírito. Nós queremos cooperar com a verdade, cooperar com a expansão do teu evangelho, cooperar com o venha teu reino. Nós queremos ser instrumentos em tuas mãos. Como nós podemos fazer, Senhor? Nós somos limitados. Nós somos incapazes, nós somos pequenos. Nos faltam os recursos emocionais, os recursos de tempo, os recursos financeiros. Nos faltam, Senhor. Mas nós confiamos em Ti. Pedimos que o Senhor edifique a nossa igreja, que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe a Tua igreja sobre a terra. A igreja invisível. Que o Senhor abençoe para a expansão do Teu evangelho. Dá-nos recursos, Senhor. Aqueles irmãos talvez que querem poder contribuir, ofertar na tua casa com dinheiro mesmo, mas talvez se encontrem desempregados, em dificuldades financeiras, num país com tantas injustiças. Nós te pedimos, Senhor, abre portas de emprego. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a prosperidade também nesse mundo, na qual não há nenhum pecado se estiver submissa à tua palavra e ao Senhor. Abençoa-nos também, Senhor, com fé. Muitos irmãos prostrados, desanimados, emocionalmente feridos. Ajuda-nos, Deus, vivifica-nos pelo Teu Espírito. O Teu Espírito é poderoso para superar toda a inadequação. Nós não confiamos em nós, Senhor. Nós não confiamos em nós e nem nós achamos que podemos ser úteis ao Senhor por nós mesmos. Nós não temos nada a Te oferecer. Mas nós confiamos, Senhor, na obra do Teu Espírito, confiamos na Tua obra, confiamos que todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos Teus pés, que Cristo será exaltado em toda a terra, que o Teu nome será levado a todas as nações. E nós, o que queremos, Senhor, é estar nas trincheiras, é lutar a guerra do Senhor, é estar contigo, sermos soldados do Senhor. Tudo isso para que os homens olhem para nós e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos